Olá a todos, obrigado por estar conosco em Nova Vida, esta série de estudos com o Dr. Lightman. Olá Rav, olá a todos, Nitzach. Hoje nosso debate é sobre a situação na qual se encontra Israel. Queremos ajudar todo o tempo a ter um melhor entendimento sobre a governança e poder entender como podemos devolver essa paz e tranquilidade a todo o país. Vamos tratar de entrar nos sapatos dessa liderança governamental e saber como podemos ter essa tranquilidade. Nitzar, eu acredito que uma das coisas que nós gostaríamos de fazer seria trazer uma solução ao estado no qual nos encontramos. Mas se nós queremos isto de fato, queremos tratar de analisar a situação e entender o que acontece com a nossa governança. Tratar de entender e ver, tratar de entender, dar algum tipo de solução. Nós gostaríamos de escutar de vocês. Quando começamos e pensamos nessa governança do nosso país, não há dúvida que não é uma missão simples. A missão é causar aos cidadãos do país sentirem-se tranquilos. E isto é algo que muito difícil não ocorre. Por isso, cada um de nós trata de propor diferentes propostas. A primeira pergunta, porque nos gosta muito analisar como você vê a situação, como você vê a situação tal qual ela está hoje, Raf. Antes de mais nada, a minha percepção, como de qualquer outra pessoa, é lógica, que tem olhos, que tem a mente tranquila. Realmente é um país tão pequeno como Israel e está em uma situação, em um entorno, um ambiente com tantos inimigos. Nossos inimigos, precisamente, são os árabes. E então temos que aprender do caráter do árabe. E o caráter do árabe é que é um país antigo e um país duro. E um povo perseverante que sabe exigir e alcançar o que quer. E se não de hoje, mas já há 1000 anos. Tem muita paciência, perseverança. Sim, tem. Há uma meta e vamos seguir a isto. E podemos estar agregados neste momento. E todos os momentos, até 1000 anos que o venham a alcançar. E por isto, tem uma meta, que esta terra tem que ser deles, inclusive Jerusalém, com Al-Aqsa. Sobre isso não há discussão. O segundo é que, apesar de que somos bastante próximos como países, mas não estamos acostumados a levar em consideração, apesar de que tomaram tal como os cristãos tomaram, mas dizem que não pertencemos às suas raízes. Nós, por nossa parte, eu não sei de onde vem o melhor, precisamente dos Ashkenazit que vêm da Europa, que pensaram com sua mente Ashkenazit que era possível mudar a situação e não reconheceram o país que estava aqui, o povo. E neste lugar, eles pensaram que era possível fazer deles amigos, bons vizinhos. Vamos fazer juntos um desenvolvimento, um florescimento econômico, chegar a uma melhor vida, a algum tipo de igualdade, uma forma que trouxeram da Europa. Os árabes viram como algo muito estranho, que não entra na percepção do mundo deles.
uma mentalidade completamente diferente, continua Rav. Eles não puderam suportar um ao outro. E por isso, até hoje em dia, algum tipo de esperança, eu não entendo. Da onde vem essa força? De que nós, sim, podemos fazer paz com esses vizinhos. Podemos ser como os dois países, viver juntos, um ao lado do outro, visitarmos-nos, ajudando-nos. Mas eles não pensam assim, não tem isto, não tem nenhuma predisposição para isso. E uma mentalidade, na mentalidade deles não entra algo assim. Inclusive, França ou Alemanha ou em qualquer outra parte, pouco a pouco atraem a conquistar esses países e comer esses povos que estão aí. E somente aí é um lugar deles. Tem que fazer um que? Um califato e nada mais que isto. Vão tomar uns 200 anos, 2000 anos, sei lá. Mas a meta deles é que toda a terra passe a estar abaixo da bandeira do Islã. E esta bandeira tem que existir em todas as partes. Se assim o é, assim que eu espero que seja. Por certo, há lugares onde podem estender-se mais ou menos. Vejo que também em Israel, na Rússia, de uma maneira muito silenciosa, mas não há problema. Entram no exército russo, vão ao exército. Os tchetchenos, por exemplo, entram em todas as partes, inclusive na Sibéria, onde não querem ir, vão e se sentam e começam a construir em todas as partes seus centros, centros espirituais, centros sociais, e assim se estendem. Agora, não é que tenham muitas, sabem trabalhar sobre a população local e mudar, torná-los muçulmanos. E também na Europa, na América, realmente se estende muito. Em um processo assim que devemos ver no mundo inteiro, o que nós vemos aqui. Temos que entender, finalmente, que nós nunca vamos fazer uma amizade sincera, porque vai querer expulsar-nos em todo tipo de forma, ou de uma forma agradável, ou de forma mais abrupta. Não importa, mas nós vamos ter todo o tempo que enfrentá-los. Para podermos ficar aqui, ou falharemos e vamos a um outro lugar, o que vamos fazer? Sentarmos-nos, que não nos toquem. Somente não estão contra os judeus. Não tem realmente um antissemitismo em si. Podemos dizer que tem uma anti-Israel, vamos dizer assim. Sim, os cristãos tem esse antissemitismo, mas eles não odeiam o judeu em si com relação aos outros países. Odeiam Israel. O que acontece aqui é que vivem em Israel. Se saem daqui, não tem problema. Tampouco vão tocar os judeus que estão na França, porque entre os judeus de Israel, da França, perdão, aqui nós temos que entender que não é contra os judeus, mas contra Israel em si. E isto não vai parar nunca, é impossível. Podemos falar com eles de mil maneiras diferentes, podemos mostrar-lhes o que está escrito sobre nós no Alcorão, o que está escrito sobre até que ponto os judeus são bons e que há que se respeitá-los, mas isto não funciona. Eles sabem somente uma coisa. Quem está aqui tem que receber-se a si mesmo, ou nós vamos cortar a garganta. É como, vemos como se fosse um cutelo que estivesse como continuação da mão.
E por isso nós vemos aqui que não se trata de parar a guerra nunca, senão que se trata de uma guerra interminável. Existe em todo tipo de forma, e está claro isto. E é conhecido também para muitos investigadores e pessoas que entendem isso no mundo inteiro. Quem investiga, quem sabe, isto não vai se levar a cabo. E por isto, não tenho o que dizer. Aos que manejam o governo com relação à esperança, não tenho nada o que agregar. Ou seja, se nós falamos da existência desse país, do nosso país, nós temos que estar em vários passos adiante com relação ao armamento, sempre estamos preparados para uma guerra, de maneira tal que possamos parar de uma maneira imediata, porque não temos para onde escapar dentro do país e não temos o que fazer, não temos lugar, tempo para a guerra, porque sempre todo mundo vem e está sobre nós e nos ata as mãos e não nos deixa terminar, ao menos que pelo menos 10, 20 anos possamos empurrá-los assim para trás. E eliminando a base militar que tem. Todo mundo já sabe que agora nós temos que parar Israel. Todo mundo gostaríamos que dessemos golpes para dar um limite para poder acalmá-los e que não possam saltar em cada país, mas no momento que terminamos de fazer uma parte do golpe, todos vêm e nos param e começam a ONU e você vê que você fez blá 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 blá, direitos humanos, enfim. Com todo tipo de esquemas que sempre estamos, como que se sempre perdêssemos nesse jogo político. Quer dizer, de maneira real, se eu vejo toda esta situação, estamos assim atrás no tema da segurança. E como dizer isso que nós possamos assegurar a existência de nosso país, que anda cada vez pior, cada vez está mais contra nós. Não vamos ter apoio de ninguém assim, para nada. Também, dentro de pouco tempo, os Estados Unidos nos abandonam e vão empurrando outros países para que façam o mesmo. Jogam conosco para que acostumemos-nos a que estejamos dependentes deles de uma maneira curta. E os judeus americanos também apoiam isto, sentem-se bem, se sentiriam melhor se Israel parasse de existir, deixasse de existir. Então ninguém diria a eles que estão a favor ou contra, enfim, do Estado de Israel, porque tem realmente um problema de identificação. E então estamos aqui realmente sós. E sós frente ao mundo, não somente frente aos nossos vizinhos, senão começam agora também a estar entre eles, fazer conexões contra Israel. Que todo mundo, finalmente, todo mundo árabe, todo mundo muçulmano chega de uma maneira ou outra a participar desta guerra. Não há um país que não participe e não tenha isto. Também da Turquia, Irã, Catar, e mais, e mais, e mais.
incluindo o Egito, Líbia, Marrocos, também, digamos, América, que quer dizer o espaço aéreo. Se isto continua mais além, não sei o que vai acontecer na próxima guerra ou na próxima operação, como está acontecendo agora. Esta operação se chama Por que esses americanos estão contra nós de uma maneira revelada, ostensiva? Todos percebem isso e sentem isto. Não é segredo para ninguém, não está dito assim textualmente. Eles demonstram que temos direito de nos defender, sim. Sempre dizem que temos direito de defender, mas se trata de ações de terreno, no espaço que eles nos dão. Cerrar o espaço aéreo, vieram parar-nos na guerra, sendo que nós estamos destruindo as bases de Hamas. Eles querem que paremos aonde quer que eles queiram. E de volta começa a funcionar a ameaça contra nós. E nós queremos, pelo menos, tirar isto por uma quantidade de tempo e ficarmos de maneira tal que possamos fechar este lugar com toda a questão do armamento que há, o tráfico de armas. E então, aqui é realmente uma possibilidade para o futuro. Se nós continuarmos assim, não vejo uma possibilidade boa, não. Isto é como uma introdução, mas, por um lado, apesar de que isto é correto, e por outro lado, não vejo nenhum problema para nós estarmos em tranquilidade, em conexão, em união, em amizade com todos os nossos vizinhos, e não somente com eles, mas com todas as nações do mundo. Porque, em realidade, em cada país, em especial nosso país, depende tanto, não somente dos vizinhos, mas dependem de todo mundo. E a solução nós temos sim, porque nós sim podemos também mudar o mundo de tal maneira que o espírito de conexão, entendimento e amizade, conexão, inclusive este no mundo que obrigue a cada país e a cada nação a unir-se a este movimento de conexão geral, um movimento de conexão mundial. E isto está precisamente nas mãos de Israel. Já temos para nós, como uma missão e uma solução. E devemos aprender como difundir esta força, a força do bem, da conexão, que sobe de nós e começa a encher a cada pessoa e o obriga a estar conectado em uma boa relação com os demais, porque o mundo necessita disso. Temos chegado desde o conflito, não somente no Oriente Médio, mas no desenvolvimento geral, temos chegado a uma crise muito grande, interna e externa, e também a cada país. Entre os países nós estamos realmente no limite da Terceira Guerra Mundial. E
tudo se entende nisso, que realmente aqui é um lugar perigoso, é um lugar muito complicado e nós não podemos, pela natureza das coisas, tal como se desenvolve na sociedade humana, estamos levando as mesmas condições que estivemos na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda. Estamos a ponto de que esta guerra mundial já chegue a condições nas quais tanto esteja a situação que estiveram na Primeira e Segunda Guerra. Nitzar, que é um processo de maturidade, de cozimento. Sim, eu não sou nenhum expert tão grandioso nisto em história, mas li já o suficiente de diferentes partes do mundo nesse sentido, que há condições antecipadas. Sim, por certo, nosso processo é como qualquer pessoa. Nós entendemos que essa mesma ordem de vida que nós temos, família, crianças, o mesmo com países, e a mesma coisa com situações que nós passamos de um lugar para outro, de um lugar para outro. E então, antes de que comece a guerra, há condições que é impossível, inclusive se não queremos entrar na guerra, é impossível. Oren, pode descrever a situação? Quem vai estar incluso? Quem vai ser essas partes? Vão ser essas partes nessa guerra? Não queremos chegar a ela. Não queremos. Isto começa e não há mais opção. Nós de verdade agora estamos muito próximos a isto. E há muitos artigos de experts que escrevem sobre o tema. E por um outro lado, nós temos uma solução. Não tem solução. É a primeira vez na história. Ou melhor, não é a primeira vez na história. Que podemos dizer o quê? Em nosso desenvolvimento, a sociedade de maneira geral, humana, toda a humanidade, que nós vemos e que vamos à Terceira Guerra Mundial e que somos conscientes disso e vemos que não podemos fazer nada, que segundo uma força superior vai. E essa situação está construindo-se a si mesma e nos leva a todos a isto. Agora, é bom que seja de forma antecipada, é bom que entendamos como se não houvesse opção. E aqui, neste lugar, por isto é possível a nação de Israel propor um método de conexão como correção nossa da sociedade humana, que para evitar a guerra vou continuar. Eu não sei tratar somente o que há entre nós e os vizinhos. O que se vai passar é muito pior do que está acontecendo agora. É como nós vimos na Primavera Árabe. Vai ser como? Que é uma tendência que se estende, sim. Certamente, antes de mais nada, contra essa luta entre China, América do Sul, são corpos grandes, corporações grandes, conglomerados grandes que vão se ocupar disso. E depois a questão do Islã e o cristianismo. Continua, Rav. Ok? É um choque entre eles. Nós estamos na metade, disse Nitzar. Rav, está escrito muito sobre isto.
não é uma questão de história, são nossas guerras, Gog e Magog, etc. Isto é uma guerra de religiões, diz Nietzsche. São guerras de civilizações, eu diria. São conglomerados, grandes blocos em choque de maneira ostensiva e grandiosa, e que se trata de da existência, do lugar deles no mundo, na humanidade, etc. É o que tem relação também com questões materiais, mercado, domínio, e junto com o domínio espiritual, e a simbologia deles, espiritual, por isso estão eternamente em guerra, vamos dizer assim, está por sobre a vida, como valor supremo. E aqui realmente nós em uma situação que somente nós, necessariamente nós, Israel, podemos evitar isto, ter a força positiva da natureza a nosso favor, que é uma força base que sustenta a natureza, que lhe dá vida. E esta força de preencher a humanidade, satisfazendo-a como a natureza, e por isso dar vida e sustém inerte vegetativo e animado, e também pode despertar o grau de Adam, o grau de falante, para que nos despertemos e recebamos e captemos isto. Adaptemos isso. Não entendi de que força fala, diz Oren. Falo da força de conexão que está na essência da natureza. Nietzsche. Por que continua Rav? A força de conexão, se tem partículas que se foram criadas no Big Bang, que começaram a conectarem-se entre si, a dividir-se entre positivo e negativo e conectarem-se entre eles, e dessa conexão se converterem em todo tipo de matéria e de inerte. Temos a tábua química, os elementos químicos, isso são as partes inertes da realidade. Depois há partes que já são das moléculas, não de átomos, mas de moléculas, as moléculas tais e tais, que dão vida a proteínas, etc. E depois aí há neles uma força de vida maior, uma força de vida de desenvolvimento. Ora, em desenvolvimento da vida, Rav, desenvolvimento da vida da conexão correta entre as partes. E desse desenvolvimento de partes começa também a tomar e a formar neles como se desenvolve, de que maneira, de que forma é bom, etc. Formas de conexão ao desenvolvimento que se refere à conexão, e mais e mais e mais, e assim chega ao seu desenvolvimento ao vegetativo, e depois animado, e depois a pessoas, e se detém aí esse desenvolvimento, que as pessoas como nós nos encontramos, mas aqui não há conexão entre nós, entre essas mesmas criaturas que se chamam pessoas, porque aqui em nós tem que existir um tipo de movimento da nossa parte para que nos conectemos. Entende? A natureza se desenvolve inerte, vegetativo e animado, até as pessoas. E as pessoas têm que conectarem-se entre si. O que quer dizer conectarem-se? Pergunta Oren, porque por si própria tem que entender e querer estarem conectadas, tal qual esta força que os desenvolveu, as forças que os conectou e os fez de dentro disto, de uma forma instintiva, conectarem-se. As pessoas por si mesmo têm que agregar a sua parte, o desejo de conectarem-se. Oren, você disse no começo que a natureza do Islã não é conectar-se. Quer que estejamos abaixo deles. Assim você explicou a natureza deles. Então, um tipo de conexão que eu vou te dominar e eu sou o Islã e vou dominar a você? Não. Então, de que conexão você está falando? Você diz, Oren,
a natureza do homem que tem que conectar-se com o seu próximo. De maneira geral, as pessoas têm que conectarem-se entre si, como as plantas e animais, não importa, todos que estão em conexão, e também as pessoas têm que estar conectadas, mas deve chegar a uma conexão tal contra a sua natureza, que repila um do outro. Isto, religiões, crenças, pessoas que querem fazer a sua vida por sobre a vida dos outros. E a vida está feita de tal maneira que todos conectamos positivo e negativo juntos em um sistema, como um átomo, que tem positivo e negativo, mas vive em harmonia entre eles e, por isto, uma essência, digamos assim, uma partícula, digamos assim, uma pedra de vida, desde a qual se pode começar, depois se passa uma molécula e depois conexões da vida e plantas absorvem, expulsam e crescem, etc. E tudo por meio da combinação das duas forças. Positivo e negativo querem conectarem-se, sim, a força que repele, a força que atrai. Quem conecta entre positivo e negativo dentro deste átomo que você descreveu? Essa mesma força que os criou, essa mesma força que sustenta a criação, da qual começou o Big Bang. E este mesmo mapa que é positivo e negativo. Positivo é Israel, negativo é o Islã. Não. Porque sempre sai do que te dói. Você tem que entender a imagem geral e vai entender o restante. Assim, a sociedade humana, temos somente menos, nos repulsamos uns aos outros, e se eu quero aproximar, é para usar a você. Eu me aproximo para meter a mão no bolso e tirar aí o que tem. Quer dizer, aproveitar-me. Isto é o que se chama, para mim, aproximar-me, um tipo de conexão, de aproveitamento. E por isto, para nós, nessa sociedade humana, sim, existe uma aparição de uma força negativa. Apesar de que, ao que parece que nos ajudamos uns aos outros, ou nos conectamos uns aos outros, fazemos comércio uns com os outros, mas somente para ganhar do outro, receber. Não importa o que dói, o que recebe nas mãos, mas a mente e a minha intenção sempre é para meu próprio bem. E nós devemos aqui, no nível humano, agregar a força positiva, a força da conexão, não para mim, somente para o próximo. E desta maneira vamos poder conectar-nos e forças negativas e positivas vão construir entre nós um sistema recíproco e bom, redondo, circular, como a net vegetativo e falante. Esta forma mútua que existe de maneira instintiva, porque esta força nos sustenta, como pergunta Nietzsche. De onde nos conectamos isto? Juntos à força que nos conecta, essa mesma força geral, e que criou e sustenta net vegetativo e falante, sustenta nosso corpo e por isso nosso corpo vive. Funciona assim. Mas entre nós, entre nós não funciona. Nos deu somente uma força negativa. Quem entre nós? Pergunta Oren, quem entre nós? Entre as pessoas, existe somente a força negativa. O aproveitamento, e nós temos que, por nós mesmos, devemos agregar, por nosso desejo, a força positiva. Como podemos fazê-lo? Necessitamos exigir que isso apareça, desta força, pedir que apareça dessa força de estar na essência da criação, temos que exigir que apareça. Como podemos fazer isso? Pergunta Oren. Rav, pelo fato de que você trata de conectar-te com os demais de uma boa maneira. E se não quer, pergunta Oren, você trata de fazer isso de forma que assim o queiram.
encontraste um grupo, começa a conectá-los entre eles e vai saber até que ponto esta força começa a aparecer realmente, como se fosse uma fonte, algo que brota, assim, está dentro de você. E o que acontece? Essas mesmas forças que você convida, digamos, você com um grupo e com outro grupo, essa mesma força começa a aparecer em nosso nível humano, e começa a estender-se, porque estamos conectados uns aos outros, e de verdade, de uma maneira subconsciente, estamos sedentos dessa força, queremos, então de pronto chega a todos e se estende como água. E chega desde um poço, digamos assim, que criamos entre nós em workshop, em grupos, e queremos isto. E de nós, daqui por diante, se estende como um manancial, como algo que se estende, sai, se estende pela terra e que enche a todos. E mais, e desta maneira agregamos a nosso mundo uma força positiva. Você fala, diz Oren, da relação entre as pessoas que criem nessa força positiva, sim. Neste modelo, que é correto também com relação a países, Raf, entre todos, porque esta força não tem limite. É como você faz um tipo de fórmula. Essa fórmula atua em cada parte. Atua entre duas pessoas, atua dentro de países. Então, pode pôr essa fórmula sobre a imagem que você descreve, que está o Islã, o cristianismo, os judeus, que estão no mundo. Não. Estamos nem no Islã, nem no cristianismo, nem judeus. Necessitamos de uma conexão entre todos. Não importa a religião ou crença, diferentes estados e pessoas, brancos, negros, roxos, vermelhos, não importa. De verdade, não nos importa. O que me importa é fazer nem esse cristianismo ou judaísmo, não importa. Deve entender o que eu expliquei. Não vai ter tranquilidade a não ser que você faça um silêncio no mundo inteiro, porque você sustenta essa chave dessa força que sai ao mundo. Você está sentado sobre essa chave. Até que Israel traga tranquilidade, não vai ter tranquilidade a todo mundo. O povo de Israel pode ter tranquilidade abrindo esta fonte, desta força que sai ao mundo inteiro e enche o mundo inteiro, que todos possam tranquilizarem-se, estarem conectados uns aos outros. E você pode ensiná-los como fazer isto. E então, desta maneira, você chega à tranquilidade. É possível ter a tranquilidade? Diz Oren Rav. Não há nenhuma opção. Se você não fizer isso, não tem nenhuma possibilidade de maneira diferenciada. Como você traz esta tranquilidade? Rav, necessito fazer em Gaza tranquilidade a eles, dar tranquilidade a eles através de mesas redondas, workshops, até que traga tranquilidade. Sim, eu simplesmente faço isso dentro de mim, em Israel. Que significa, Oren? Pergunta. Rav, falo frente ao governo de Israel. Ok. Necessitamos organizarmos-nos no país mesmo, de maneira tal que todo o tempo livre que nós tenhamos, mesmo no tempo de trabalho, todo tipo de negociações, workshops, em todo o nosso tempo, no jardim de infância, nas escolas, universidades, em cada parte, em cada situação, estejamos abaixo uma influência da difusão, da conexão. Da conexão. Que é conexão? Pergunta Oren. Conexão é que nós realizamos uns exercícios por meios dos quais nós sentimos até que ponto a conexão nos traz. Até que ponto essas ações nos trazem conexão entre nós, uma boa sensação, um ao outro, um ao prol do outro. E até que comece a sentir que não quero danificar o outro e não quero que faça o outro o que eu não quero que faça a mim. E quero ser como um só homem, um só coração. E todo Israel serão amigos. Isso nós faremos.
Porque sem isto, não somente não vamos poder existir como povo, mas não vamos poder existir como povo de Israel de fato. Quando você fala, ama teu próximo como a ti mesmo, e não faça o outro que você não quer que faça a você, todos falam disso de uma maneira mais realizada, poucos. Então diz Rav, devemos realizá-lo de fato. O que quer dizer começar a fazê-lo, diz Oren Rav? Fazer isso na prática. Não somente em palavras que saem assim, porque as pessoas dizem, Oren, essa é a pergunta, se você diz que causar que todos chegaremos a essa boa relação e esta força positiva, que tudo seja positivo entre os cidadãos de Israel, segundo esse modelo de manancial que você mostrou anteriormente, dessa força positiva que vai se dar entre nós. Então os cidadãos do país vão ser como um manancial que vai chegar a todo mundo, inclusive a Gaza. E então eu volto à raiz das coisas, que é esta fonte, esse manancial que causa aos cidadãos de Israel que sejam positivos uns aos outros. Rav, a conexão entre nós. Não entendi. Vamos fazer isso. Como se faz isso? Queremos aqui aprender isso. Nitzar. Eu sinto que o manejo de Israel realmente dá sua força em coisas de país e segurança, e estamos focando uma questão mais social. Você escreve que no lugar de um programa social, como um movimento, que nós todo o tempo estamos na questão da defesa, defesas armadas, o exército. Simplesmente quando alguém nos ataca, reagimos. E você propõe uma ação mais ativa, não passiva. Me cai um míssil e eu reajo. Alguém me ataca e eu reajo. Você fala de uma ação ativa e maciça, que não está no tema da segurança, mas no tema social. E então, se isso é suficiente para atrair a tranquilidade ao mundo inteiro, isso que é o interessante. Sim, isso é muito interessante, de Nitzar. Tem uma arma, certo, pelo meio da qual posso vencer a todo mundo com a paz. Não com guerra, mas com paz, Nitzar. Então, sinto que você faz uma mudança, um paradigma muito grande, porque um paradigma sobre o qual está baseado o tema da segurança é um paradigma de defesa. Nós simplesmente reagimos a ameaças. Rav, antes de reagirmos a ataques e ameaças, necessitamos simplesmente trabalhar na conexão entre nós, e com isso construímos uma defesa que não há como ela, e por meio disso rapidamente chegamos e tranquilizamos e conectamos entre eles e conosco. Não entre eles vão fazer um grupo maior, não, senão que com isto anulamos o terrorismo no mundo. Com isso anulamos o mal que há no mundo. Todos esses grupos e todo o terrorismo, por meio disto, anulamos as diferenças entre as pessoas e os países, porque na conexão não há diferença. Com isso, nos obrigamos a estarmos em conexão, nos obrigamos a encontrar a vontade de estar em conexão. Sim, nós estamos em conexão. E por isto, esta ação tem que dar-se. Porque a próxima vez, não sei se nós vamos ter a oportunidade, porque já da próxima vez a situação vai ser muito pior do que passou-se agora nesta operação. Nitzar, digamos, você deu uma imagem extensa do mundo. Sim, sim. Nós, aqui em nossa casa, nosso lugar, aqui, damos voltas no mundo inteiro para o bem.
E agora devemos entender qual é a fonte do antissemitismo. Por que atraímos isso ao mundo e por que se relacionam conosco dessa maneira tão dura, tão insensível. Todos os países do mundo, Israel, isso, aquilo, é realmente algo que nunca aconteceu em nenhuma parte. Tudo. Todos estão concentrados sobre nós. Ontem vimos isso no noticiário. Tudo que acontece é que pararam de voar para Israel. Todos. O que quer dizer isto? Como uns poucos milhões saem de férias e não podem sair de férias. Hã? Nós realmente estamos no centro e somente nós podemos atrair ao mundo esta força positiva. E então, toda esta crise geral do enfrentamento da pessoa com sua natureza e com a força que o rodeia, tudo vai acalmar-se e o mundo vai começar a movimentar-se a mares tranquilos. Oren, queria fazer uma conclusão. Você disse que aqui em Israel, nós, por meio das relações entre nós, podemos criar um manancial de força positiva, e essa força positiva vai nos fazer bem a nós, aqui entre nós, Israel, e ao mundo de forma completa e tranquila. E completude entre as pessoas, inclusive entre os assassinos de Gaza. Tem problemas em todas as partes, não somente em Gaza. Ok, diz Oren. Acerquemo-nos. O que quer dizer isto? Eu entendi que é um processo interno em Israel, que tem que trazer conexão, relações corrigidas entre os israelenses. Antes de mais nada, tem que chegar ao nível de segurança, tal como você te preocupaste com o exército, tem que preocupar-te com a realização deste programa. Como vai se chamar esse programa? Rav? Cúpula da Paz, digamos. Que inclui o programa? Rav inclui um sistema de explicações. Há que se construir esse sistema. Um sistema de explicações, um sistema de estudo, de preparação, de experts. Paralelamente, nas escolas, jardim de infância, universidade, em cada parte, podemos ver, ensinar as pessoas e como conectar-se corretamente entre eles. Inclusive, as crianças no jardim de infância, escolas, universidades, nos locais de trabalho, no exército, aonde eles se encontrem. A pessoa que vê em casa, na televisão, todos têm que passar estes ensinos, esse estudo. Tem que incluírem-se nisto, fazerem programas, atividades, filmes, workshops, nos parques, nas praças, em cada parte. Tem que fazer um programa nacional. Rav, Oren, tem que incluir a todos os cidadãos do país, desde os jovens, crianças e anciãos. Isso é um programa explicativo, não é mesmo? Rav, explicações reais e realizações, realizando conexões e realizando exercícios, como a pessoa se relaciona com o outro em cada parte. Que aqui é uma parte importante da influência do ambiente sobre a pessoa, como organizamos o ambiente para que seja fácil para a pessoa cuidar a si mesma, ser amistosa com todos e não estar em competição com sua parte negativa, neutralizando essa parte negativa com a positiva que recebe do ambiente, que haja negativo e positivo conectados corretamente como um átomo. E assim vai haver entre eles uma harmonia entre cada um e o seu ambiente, e todo o ambiente vai ser harmônico. E também
nossos desejos negativos, de alguma maneira, não é que sejam neutralizados, mas que estejam em equilíbrio com a força positiva, e assim, entre o negativo e o positivo vai existir uma nova vida. Uma nova vida, e nesta vida nova que vai começar a existir, entre negativo e positivo, vão estar em um grau mais elevado. E vai começar a sentir já realmente uma dimensão nova ante a existência. Oren, você fala de um programa nacional que ensina a cada um dos cidadãos de Israel a relacionarem-se bem com os demais, por meio de exercícios. E então as pessoas vão chegar a uma situação na qual não vão estar a passar a pensar que vão ter êxito, porque a natureza do homem é competitiva. Não é relacionar-se bem com o próximo, como explicou antes. Sim, porque somos todos da mesma maneira. Por isso, tem que possibilidade que tenha êxito o programa? Nitzar, se uma pessoa entende que nós estamos em um ponto no qual estamos muito próximos a um ponto que não há volta, ou Rav, tem uma possibilidade de atrair a força positiva frente às forças negativas que existem na sociedade. O principal é que eu traga um programa que atrai essa força positiva. Pelo meio do que, diz Oren? Porque as pessoas se conectam e falam, e estudam, e um método que inclui também educação, ensinos, estudos, atividades, difusão, tudo. Não é simplesmente assim. Você tem razão. Em nossa sociedade, todos nós somos menos egoístas. Todos, não há uma outra natureza. Todos somos menos. Da onde você pergunta? De onde eu trago isto do positivo? Eu te digo que o método que trago de conhecimento trago positivo. E então, diz Oren, eu pergunto, não neutralizo o negativo. Como trago positivo? Pergunta Oren. Você disse que é um método completo que inclui educação, explicação, exercício. Ok. Que é nisto? Que é especial nisso que haja positivo? Que não tiveram êxito os anteriores. Rav, vejam, tem que sentir isso por você mesmo. Minha mãe trabalhava com crianças e todos falavam do amor das crianças e nunca tiveram êxito. Então, há o que é uma renovação? Renovação na atividade que você ativa as pessoas de forma tal que as pessoas começam a sentir. Você começa a sentir isto. Por meio de que ele traz isso ao coração? Não sou eu que trago. Eu digo como tem que conectarem-se entre eles. O que ler, o que estudar, sobre o que falar, de que maneira conectarem-se entre si. Eles aprendem isso e quando assim tratam de fazer, se dão conta que chegam há uma força positiva entre eles, que todos são negativos ao redor da mesa e de pronto entre eles há uma força positiva, da onde de alguma maneira aparece e quando assim o fazem, realmente não sabe o que fazer com isto. Ou pouco a pouco começam a acostumarem-se a que se ensiná-los depois como trabalhar com isso. É somente o começo, depois também é impossível explicar de um só golpe. Tampouco convém fazer isso, porque a primeira parte é que descubram que há uma força assim que por meio da conexão é possível descobri-lo. Que quando começam a sair, quando você tira da terra, e então é possível ensinar como usar isto. Oren, se eu entendo, você diz que é um sistema de como adestrar a pessoa. Não, adestrar não.
Ao contrário, ensino como a ter forças, duas forças, e realmente manejar a sua vida, ser livre. Assim, dessa maneira, somente estará uma força que os maneja e obriga a todos e evita chegar à Terceira Guerra Mundial. Se eu dissesse que o seu método é incrível, beijo suas mãos. Uma ação que você me aconselha a fazer amanhã de manhã? Não amanhã de manhã, hoje mesmo. Eu tomo, não amém. Eu lhe pergunto, diz Oren, de maneira individual me identifico. Estaria feliz que as pessoas sentissem isso. Eu tomo meu círculo. E proponho, que propõe? Pergunta Oren. Fazer. Qual atividade propõe que façamos, que todos os cidadãos façam? Qual é a atividade que você aconselharia a nós a fazer? Segundo isso, vamos ter um programa, porque há muitas pessoas em Israel, no mundo, quase não existem essas pessoas que sabem ativar esse público da maneira que estou falando. Teremos que fazer um programa para isso. Tenho que, antes de mais nada, juntar a nós todas as pessoas que entendem disto e que sabem fazê-lo de diferentes maneiras. Em Israel nós temos um centro e desconectar de todos os demais trabalhos que estão conectados e começar a fazer um programa específico para isso. Se temos um programa, qual é a ação em si? A ação que em cada parte façamos mesas redondas, rádio, TV, pela internet, por todo tipo de lugares. Eu atraio a mim todo tipo de pessoas da mídia que possam escrever sobre isso, que saibam propor programas que nós fazemos e fazer discursos, palestras, trabalhar com o público de uma forma geral e começar a explicar-lhes de todo tipo de forma diferente. Até que ponto isto é algo efetivo e bom para nós, para podermos desconectarmos-nos e chegar à paz e à perfeição com todos os vizinhos e com todo o mundo. Necessitamos, de fato, demonstrar isso, que com isso nós fazemos bem, não somente a nós, mas aos nossos filhos e ao mundo inteiro. Quer dizer, chega-se com uma segurança tal a tais coisas que todas a parte da defesa de Israel não precisaríamos mais disso, não há mais guerras. Como nos ditos do profeta, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Você se define a você mesmos como um inocente? Não, me defino como uma pessoa cínica, individualista, muito egoísta. Estou disposto a tragar todo mundo, absorver o mundo inteiro, quero desfrutar de cada coisa. Eu te digo seriamente que existe na natureza, falo de uma maneira científica, não existe na natureza uma força positiva, que inerte, vegetativo e animado existe, e nas pessoas não existe, e há que tirar delas isso. Para isso, vem a nossa sabedoria, que está na ciência de nosso país, que é a sabedoria de Kabbalah, e nos explica como fazê-lo, e agora nos explica, então vamos usá-la. Oren, você vê o horizonte? Paz entre nós e as pessoas de Gaza? Eu vejo no horizonte o livre-arbítrio de todos nós. Vamos fazer segundo isso, e então vamos chegar à paz e à tranquilidade? Realmente, dia a dia, vamos sentir isso tal como nos aproximamos. Até que ponto muda e dirige de uma maneira? O que? Façamos isso por meio de grandes golpes, mas vamos ter que realizar isso de alguma maneira, porque se é um programa que está na natureza já preparado, temos que chegar a isso de qualquer maneira. Muito obrigado, foi realmente muito bom. Muito obrigado, Nitzar. Sim, falaremos assim mais. Não. Realmente, abre muito caminho.
Espero que vocês ouçam, escutem, desfrutem. Temos que digerir essas ideias. Obrigado, Rav Lightman. Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço, série Nova Vida.